Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, né, do curso de Física 1, tá bom? Vamos continuar aqui considerando, né, as propriedades das leis fundamentais que governam os movimentos dos corpos no âmbito da mecânica. E a gente já falou sobre a conservação da energia, o teorema trabalho-energia cinética, também a relação entre trabalho e energia potencial nas aulas anteriores. Falamos também sobre a lei da conservação da energia. E hoje nós iniciamos uma última etapa, né, desse curso de Física 1, que vai falar sobre o momento linear e também sobre a aplicação da conservação do momento linear no que diz respeito às colisões, tá? Colisões entre partículas. Então, muito bem, então vamos iniciar hoje falando sobre conservação do momento. A gente não vai focar muito na parte de exercícios, mas na próxima aula a gente vai ter uma aula só para resolver problemas, só para comentar os exercícios, tá bom? A aplicação desse conteúdo. E na parte final, né, o finalzinho aqui do nosso curso, a gente vai falar sobre colisões, tá bom? Muito bem, então vamos direto para a nossa aula, né? Falar um pouquinho aqui sobre momento linear, tá certo? Então, o que é o momento linear? Então, o momento linear é uma grandeza física que está associada ao estado de movimento de um corpo, tá bom? Então, tem a ver com a sua velocidade, tá? E também tem a ver com a sua massa. Portanto, o momento linear é uma grandeza que qualifica, tá, o estado de movimento de um corpo. É interessante notar que até um tempo atrás essa definição ou essa denominação de momento linear ela não era tão usada, e antes disso se utilizava, né, a denominação para essa grandeza física como quantidade de movimento, tá? Então dá para ter uma ideia aí do significado ou do que é o que a gente entende por momento linear. É uma quantidade de movimento, uma grandeza que dá ideia a respeito da quantidade de movimento. Então, por definição, nós podemos escrever que a quantidade de movimento, ou melhor, o momento linear, representado aqui pela letra P, é uma grandeza vetorial que é o produto P, é uma grandeza vetorial que é definida aqui, olha, como o produto da massa vezes a velocidade. Então, se eu tenho aqui um determinado objeto com massa m e ele se movimenta com uma velocidade v, então o momento linear é o produto da massa desse objeto pela sua velocidade. Então, eu vou destacar isso daqui porque é a definição de momento, tá bom? De momento linear. Lembrando que assim como nós temos também o movimento linear ou translacional, nós temos movimentos rotacionais, tá? Então assim como a gente tem deslocamento, velocidade e aceleração lineares, tá? Ou translacionais, nós temos também deslocamento, velocidade e aceleração angulares, tá bom? Ou rotacionais. Por isso é que, se a gente está falando agora de momento linear, eu já posso imaginar que no futuro eu vou falar a respeito de momento angular. E realmente é verdade, no futuro a gente vai falar sobre o momento angular, mas não nesse curso, tá bom? Bem, uma coisa interessante aqui a respeito do momento linear é que historicamente ele tem um papel, uma participação muito importante, né? Especialmente na definição ou na descrição das leis de Newton, né? A gente conhece, por exemplo, a força como sendo o produto da massa pela aceleração, massa vezes aceleração, não é isso? A gente já estudou isso, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Mas se a aceleração é a primeira derivada da velocidade, então eu também posso escrever que força é igual a massa vezes dv dt. Agora eu vou imaginar que a massa, né, a massa desse objeto, ela não muda, ela não varia com o tempo, portanto é constante no tempo.
E aí eu posso também incluir a massa dentro da derivada. Então eu vou ter que na derivada temporal do produto MV, que é MV, que a gente já conhece aqui, olha, né, como o momento linear. Então eu posso finalmente entender a força conforme descrita por Newton, tá bom? Como sendo a variação da quantidade de movimento, ou seja, a variação do momento linear no tempo. Então, Newton ele descreveu a força, ele apresentou lá no seu princípio, né, na sua obra, né, descreve e apresentou aí as três leis de Newton, as três leis do movimento que levam o seu nome. Apresentou a força não como produto da massa pela aceleração, mas como a variação temporal do momento linear, tá bom? Então, o momento linear, se ele se mantém constante no tempo, se o momento linear não varia no tempo, é porque a força aplicada sobre esse objeto, sobre o corpo, é zero. Porque aqui, na equação como a gente vê aqui abaixo, ó, a gente vê aqui que se o P for constante no tempo, a derivada vai dar zero. Agora, se a quantidade, se o momento linear varia no tempo, ou aumenta ou diminui, é porque tem uma força sendo aplicada no objeto, tá bom? Então o Newton ele descreveu a sua segunda lei, que é o que é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, dessa maneira, tá bom? Muito bem, então vamos ver como é que a gente aplica isso daqui, né? Vamos considerar aqui uma aplicação. Aqui nós temos um problema, olha, um bloco, né, de massa mzinho, desliza sem atrito e desce uma distância d sobre um plano inclinado que faz um ângulo θ com horizontal. Então a situação que nós temos é essa, né? Vamos representar aqui a nossa, representar aqui a nossa configuração, né? Então nós temos aqui um plano horizontal e aqui um plano inclinado. O plano inclinado aqui tem angulação θ, tá certo? Aqui é o solo de apoio, tá bom? E eu tenho um objeto, vou fazer aqui tipo uma caixinha aqui, ó, de massa m com os pneuzinhos aqui para dizer que não tem atrito. E ele desce uma distância d, conforme é especificado lá. Ele sai, né? Eu posso colocar daqui para cá, ó, isso aqui é d, tá bom? Muito bem. Aí o que mais que ele diz, ó? Calcule a variação do momento linear, sabendo que a velocidade, que a sua velocidade inicial era v0, tá? Então bem que eu tenho v0 e aqui, quando ele chegar aqui, eu vou ter uma velocidade final v, tá bom? Então vamos lá, se eu estou pedindo aqui a variação do momento, né, a variação do momento linear, eu estou querendo saber quem é ΔP, ou seja, P final menos P inicial, tá bom? Eu posso até, eu estou representando aqui o momento linear como uma grandeza, né, como uma grandeza vetorial, como de fato ela é, tá bom? Mas eu posso até eliminar isso daí porque o movimento aqui é numa só direção, está na direção do plano, tá bom? Então eu posso escrever isso como sendo em uma só dimensão, né? Ou então ΔP igual a P menos P0. Ou seja, quem é o ΔP? Lembrando que eu estou fazendo essa simplificação por causa do movimento que é em uma só direção, tá bom? Quando a gente for mais adiante, a gente vai falar sobre o movimento circular, uma aplicação que não é numa só direção, mas é num plano. Aí eu devo levar em conta o caráter vetorial obrigatoriamente, tá? Então isso aqui vai ser, momento final vai ser a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial, ou m que multiplica v menos v0, tá bom?
Muito bem, então eu preciso saber se o V0 é um dado que já foi dado no enunciado, então eu preciso encontrar a velocidade final. Eu sei que esse objeto cai, a aceleração aqui é a aceleração da gravidade na vertical, tá bom? Mais a projeção da aceleração na direção do plano do deslocamento, como a gente sabe, né, essa aceleração aí, ela vai ser g. Aliás, eu posso até escrever isso em módulo, né? A aceleração aí vai ser g seno de θ, tá bom? Então, eu não tenho o tempo que ele leva para descer, né? Eu não tenho um tempo, tá certo? Não sei quanto tempo levou para descer, mas eu sei quanto foi o deslocamento que é d. Então, pela equação, né, de Torricelli, eu vou ter que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta s, né? Ou posso escrever aqui, ó, que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g seno de θ vezes d, tá bom? Logo, quem é a velocidade final? Vai ser a raiz quadrada de v0 ao quadrado mais 2g seno de θ vezes d. Enfim, quem é o ΔP vai ser m, né? M que multiplica o v, que é a raiz quadrada de v0 ao quadrado mais 2g d seno de θ menos v0. Pronto. Então tá aí, né? Essa é a variação do momento linear. Aí eu lembro que não foi pedido isso, mas eu lembro que F é igual a dp dt. Então, ou posso escrever que F é igual a variação do momento no tempo. Se eu tiver o tempo, quanto tempo levou para ele sair do topo em V0 até chegar naquela altura lá, até chegar lá embaixo no plano, né? Com velocidade v, depois de ter percorrido uma distância d, se eu souber o tempo, dividir toda essa grandeza aqui, esse resultado que nós encontramos, dividir esse resultado que nós encontramos aqui, ó, isso aqui, tá? Pelo tempo, tá? Eu vou ter o valor da força que foi aplicada, tá bom? E essa força que foi aplicada não é um mistério para nós, né? Não é um mistério para nós, tá bom? Então, a única força que foi aplicada aí é a força da gravidade. Só que a força da gravidade não só apontando para baixo, vai ser apontando na direção do plano, tá bom? Essa é a força que deslocou ele, tá bom? Muito bem. Vamos aqui ver outro assunto, olha. Esse é o problema que eu estava falando, que eu mencionei anteriormente, né? Agora eu não tenho mais uma partícula numa só direção, tá bom? Eu tenho agora um movimento circular, tá? Então diz o seguinte, ó, uma partícula de massa m executa movimento circular com uma velocidade angular ômega e uma trajetória de raio r. Então tentar enxergar isso, né? Pronto, então tá aí, né? Aqui a gente tem uma trajetória, né? Uma partícula, né? Vou desenhar a partícula aqui em outra cor, tá certo? Então nós temos aqui uma partícula, tá bom, de massa m, que está realizando um movimento circular com velocidade angular ômega, conforme anunciado, tá bom? Calcule a variação de seu momento linear quando ela percorre um deslocamento angular igual a π sobre 2. Escolha eixos de coordenadas para expressar o resultado. Tá bom, então eu vou escolher, vamos escolher aqui um sistema de coordenadas. Vou escolher aqui um sistema XY, tá bom? Sistema de eixos aqui, ó, isso aqui é o eixo X e aqui eu vou fazer o Y, tá?
tá saindo muito bonitinho não, mas paciência, tá bom? Que é o y. Então imagine que eu vou tirar essa partículazinha daqui, vou botar ela de modo genérico aqui, vou colocar ela para ficar melhor de representar, ó. Bem aqui, pronto. Massa aí, tá? Colocar elas se movimentando assim. Bom? Muito bem. Então, imagina que o deslocamento angular é de π sobre 2. Deslocamento angular é de π sobre 2. Então, eu vou colocar ela aqui. Digamos que inicialmente ela esteja aqui. Aqui é a posição inicial. E ela anda π sobre 2 assim. Esse aqui é delta θ igual a π sobre 2. Então, ela vem parar aqui. Bem, o que acontece então? Se eu quero saber a variação do momento linear, então eu devo calcular o momento linear. No momento em que ela está aqui, a velocidade é essa é a velocidade inicial, e quando ela está lá no final, depois que ela teve um deslocamento angular de π sobre 2, a velocidade é assim, tá bom? Então a velocidade inicial é a velocidade final, tá? Vou apagar isso aqui, pronto. Bem, então quer dizer que quando ela está no ponto R0, ela tem um momento linear inicial, tá bom? Que eu vou chamar aqui de P0. Quando ela está lá no ponto 0R, né? Está lá no topo, em cima do eixo Y, tá bom? Nesse caso aqui ela tem um momento linear P final. Então, ΔP vai ser ΔP, aqui tem que ser P final menos P inicial, ou no caso aqui, né, P inicial, P0, tá bom? Lógico, logo vai ser MV menos MV0. Bem, quem é o V e quem é o V0, né? A gente sabe aqui, a gente está vendo que o V0, ele aponta na direção positiva do eixo Y, aponta para cima. E como o objeto executa o movimento circular uniforme, então isso aqui vai ser V na direção mais Y chapéu, tá? Por outro lado, a velocidade final lá no topo, né? Tá certo? Lá no ponto 2, lá no ponto 0R, vai ser a mesma velocidade, o mesmo módulo, só que apontando na direção de menos x. Então vai ser V menos x chapéu, tá bom? Alguns livros vão utilizar a anotação I chapéu, J chapéu, K chapéu. Eu uso X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, tanto faz. Por outro lado, a gente ainda tem o fato de que a velocidade V não foi dada no enunciado, mas ele falou da velocidade angular e da distância radial do raio. Então é conveniente a gente lembrar que a velocidade é igual a ômega R, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa expressar o nosso resultado utilizando os dados do enunciado. Bem, isso aí nos leva a ΔP igual, primeiro, M, que multiplica V, só que aí o V aqui vai ser V menos X chapéu, menos MV mais Y chapéu. Tá bom? Estou trocando aí, estou trocando V e o V0. Agora trocando M por ômega R, eu vou ter M, como MV e MV é comum para os dois, eu vou colocar logo em evidência, M ômega R, que multiplica menos X chapéu menos Y chapéu, tá? Ou seja, variação ΔP é igual a, posso colocar, ó, menos M ômega R X chapéu mais Y chapéu. Tá certo? Então, tá aí, né? A gente utilizou, né,
esses dois referentes, utilizou o sistema de coordenadas para determinar a variação do momento linear. Agora, se eu tivesse escolhido, por exemplo, ao invés dos pontos, eu vou colocar aqui de vermelho, olha, para a gente poder identificar, ao invés dos pontos 1 e 2, se eu tivesse escolhido o 2 e o 3, qual seria o ΔP, né? Qual seria o ΔP? Então, nesse outro caso, né, eu vou colocar aqui ainda, né? Nesse outro caso, V inicial seria quem? V inicial, usando os pontos 2 e 3, V inicial seria menos Vx chapéu, e o V final seria aqui apontando para baixo, ó. Seria menos V y chapéu, tá? De modo que ΔP aqui seria M ômega R, que multiplica o V final, que é menos Y chapéu, menos X chapéu, que daria mais X chapéu. Ou então, colocando aqui a ordem, né, seria mais X chapéu, menos Y chapéu. Tá certo? Então, perceba, a variação do momento linear do 1 para o 2, no trecho 1 aqui, olha, de 1 para 2, tá? É esse resultado aqui, ó. Do 2 para o 3, é esse resultado aqui. Tá certo? Por quê? Porque aí nós estamos obedecendo a orientação vetorial, tá? Então, a orientação vetorial, embora a abertura angular, né, o deslocamento angular seja o mesmo, né, de 1/4 de circunferência, ou seja, π de π sobre 2, tá bom? A gente vê que devido à orientação e à escolha do nosso sistema de coordenadas afeta a descrição dos vetores. Por isso, o ΔP deu diferente, tá bom? Bem, pessoal, então agora nós podemos falar sobre um sistema composto por duas partículas, tá? Aí quando a gente fala de partícula aqui, a gente está falando de objetos, né, que não precisam ser pontuais, mas eles têm dimensões que são desprezíveis com relação às distâncias que estão sendo consideradas, as distâncias entre os corpos, tá bom? Então, por exemplo, nós podemos ter o caso aqui, olha, no espaço, né, bem distante aí da Terra, tá aí um disco voador, né, e o astronauta aí, tá bom? Então, aqui eles estão exagerados, mas é como se eles estivessem bem longe um do outro, tá bom? De modo que quando o astronauta vê a espaçonave, ele vai ver como se fosse um pontinho lá, aquele pontinho bem, né, aquela nave bem pequenininho lá, tá? E quem está na nave, o tripulante da nave, vê o astronauta quase que não dá para ver, tá bom? Então, nessa situação, nós vamos considerar aqui a força, mesmo estando distantes um do outro, a gente tem aí as forças de interação. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui o astronauta, né, de objeto 1 com a massa 1, tá? E a nave eu vou chamar de objeto 2 com massa M2, tá bom? Então vamos lá. Como eles estão afastados, mas ainda assim eles interagem, quer dizer, um aplica uma força na outra. Então, digamos que a força de interação do astronauta sobre a nave é de atração, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de força em 2 devido a 1, tá? Em contrapartida, a nave também atrai o astronauta, né? Por um par ação e reação, que eu vou chamar aqui essa força de F em 1 por causa de 2, tá bom? Muito bem, então essas forças elas não são isoladas, elas formam um par ação e reação, de modo que eu lembro que F12 é igual a menos F21 por causa da terceira lei de Newton, tá bom? Bem, pessoal, então
além dessas forças internas, quer dizer, as forças entre o meu sistema tem dois corpos, duas partículas aí, né? É a espaçonave e o astronauta. Então, esse sistema de dois corpos, eles interagem, né, entre si os corpos, né? Então, essas forças, esse par de forças F12 e F21 são forças internas, porque são aplicadas e são exercidas pelos objetos do meu sistema aqui. No caso, um sistema de dois corpos, tá bom? Mas se esse sistema não está isolado, ele também sofre a ação de corpos externos, né? Tá certo? Ele sofre a ação de corpos externos. Então, por exemplo, eu vou representar aqui, olha, a força externa F2 externa, que é a força que o astro está fazendo na espaçonave, e também uma força F1 externa, que é a força por agentes externos sobre o objeto de massa 1, de massa M1, tá bom? Então, quando a gente olha para isso, a gente lembra dessa relação, né? Dessa relação aqui, e lembra também que com relação ao objeto 1, a força total aplicada sobre o objeto 1 de massa M1 é a variação do seu momento linear. É dp1 dt, variação temporal, né? dp1 dt vai ser igual a, no caso aqui vai ser F12, tá? F12 mais a força externa sobre ele. Para o objeto 2, eu vou ter a mesma equação. A resultante dp2 dt é igual a F21, que é a soma das forças internas, mais a força externa que é exercida sobre ele. Muito bem, então eu tenho esse par de equações aqui e tenho essa relação que amarra as duas equações, né? Por meio do F12 e do F21. Então, utilizando a equação, eu vou ter que F12 é igual a menos F21. Então, eu posso escrever, né? Quem é o F12? Dessa expressão, da primeira expressão, tá? Da expressão estrela, eu vou ter que F12 vai ser dp1 dt menos F1 externo igual a menos. Quem é o F21? O F21 aqui da expressão duas estrelas aqui, ó. O F21 vai ser dp2 dt menos F2 externo. Lembrando que a gente está escrevendo aqui tudo com uma equação vetorial, ok? Bem, seguindo, a gente pode organizar as coisas aqui, né? Organizando, a gente vai ter... posso colocar do lado esquerdo todas as derivadas temporais dos momentos. Eu vou ter dp1 dt mais dp2 dt igual a... Aí do outro lado eu vou ter F1 externo mais F2 externo, pelo jogo de sinal aqui, né? E olha que interessante, como o lado da esquerda, né, a soma das derivadas temporais, eu posso escrever como a derivada da soma, né? Então eu fico com d dt de quem? De P1 mais P2 igual a soma das forças externas, F1 externo mais F2 externo. Aí aqui eu vou fazer uma troca, tá? Eu vou colocar, lembrar que a soma das forças externas, a força externa só sobre o objeto 1 e depois só sobre o objeto 2, vai formar uma força externa total, tá certo? É como se fosse o objeto lá de fora aplicando uma força no conjunto, né, num sistema como um todo, tá bom?
E a soma dos momentos, P1 mais P2, eu vou chamar de Pzão, tá bom? Ou seja, o momento linear total do sistema, tá bom? Lembrando que F externo aqui vai ser a soma das forças externas aplicadas individualmente, tá bom? Soma vetorial, tá? Lógico que isso aí vai nos levar ao resultado de que? De dPzão dt é igual a força externa total. Qual é o entendimento aí? Qual foi a vantagem de nós encontrarmos esse resultado, né? Acontece que quando eu tenho um sistema de duas partículas, ao invés de eu ter duas equações, um sistema de duas partículas, ao invés de eu ter duas equações, uma para cada partícula, e resolver elas separadamente, eu posso simplesmente observar não o comportamento do sistema por estudar o comportamento de cada uma das partículas individualmente, mas eu posso olhar para o sistema como um todo, tá? Com momento linear total Pzão, que é a soma dos momentos individuais. E olha só, que nesse caso, olhando o sistema como um todo, as interações internas, as forças internas, elas podem ser desprezadas porque elas não vão afetar o movimento global do sistema, tá bom? Que é isso que a equação aqui, ela diz pra gente aqui, ó. Tá? Ela está dizendo pra gente o quê? Que quando para eu descrever o movimento, né, do sistema como um todo, basta eu levar em conta o momento linear total dado pela soma, tá? A soma dos momentos lineares individuais e a força externa que é aplicada sobre o sistema, tá bom? De modo que as interações, as forças internas, elas não afetam o movimento, tá? Bem, além disso, é importante lembrar também o seguinte, né? Como se eu tivesse, na realidade, é como se eu tivesse trocado todo aquele sistema de dois corpos por um objeto só de massa, um objeto só de massa mzão, onde mzão aqui é a soma das massas, tá? Representa a massa total do sistema, tá bom? E basta eu olhar a força externa aplicada. Basta olhar a força externa aplicada, tá bom? Então a gente trocou um sistema de dois corpos, com aquela transformaçãozinha lá, a gente trocou um sistema de dois corpos por apenas um sistema de um corpo fictício, hipotético, com massa igual à massa total do sistema, tá bom? Essa massa ela fica localizada no que a gente chama de centro de massa, tá bom? Centro de massa. Então eu vou imaginar, eu vou trocar, substituir, ou de outra maneira, eu vou olhar para um sistema de dois corpos como se fosse um corpo só, com a massa dos dois objetos, dois corpos, tá? E tudo aquilo que eu conseguir descrever a respeito desse centro de massa, desse corpo hipotético, né, do centro de massa, é o mesmo para o sistema como um todo. Não estou olhando para as partículas de modo individual ou separado, mas para o sistema como um todo. Tá bom? Portanto, podemos agora descrever as coordenadas ou encontrar equações que descrevem o movimento, tá, desse centro de massa. Tá bom? Então, primeiro, né, a gente lembra aqui que se a massa é isso, então podemos escrever o momento linear total. Lembra que é a soma dos momentos lineares individuais, né? Então, o momento linear total P é igual à massa total vezes a velocidade desse centro de massa. Ok? Então, como a gente pode escrever então que a velocidade do centro de massa é igual a P sobre M, então podemos escrever, lembra que P total aqui é P1 mais P2 sobre Mzão. Então, isso aí nos leva à velocidade do centro de massa como sendo
olha só, M1V1 mais M2V2 sobre Mzão, tá bom? Então isso aí descreve uma equação que descreve o movimento do centro de massa. Eu vou deixar destacado aqui, olha, tá bom? Que é um resultado interessante. Vamos marcar isso aqui que nós vamos utilizar esse resultado. Bem, além disso, nós também chegamos ao resultado de que a força externa, né, aplicada no centro de massa serve para descrever todo o movimento do sistema. Então isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, tá bom? Agora queremos uma equação que descreve a aceleração do centro de massa. Só que a aceleração do centro de massa vai ser a derivada temporal de quem? Da velocidade do centro de massa, tá? E a velocidade do centro de massa a gente acabou de encontrar, está aqui acima, né? Então, podemos escrever isso aqui como sendo, apagar aqui, isso, como sendo m ddt de quem, né? ddt de quem? Da velocidade do centro de massa, que é m1 v1 mais m2 v2 sobre mzão. E aqui cortando, né? Quem pode cortar a massa total, mzão, tá? Eu vou melhorar aqui, isso aqui é um mzão, viu? Então isso aqui vai ser dt de quem? De m1 v1 mais m2 v2, ou seja, é m1 vezes a aceleração 1 mais m2 vezes a aceleração 2, tá bom? Então isso aqui mostra para nós, né, se isso aqui é a massa vezes a aceleração do centro de massa, logo a aceleração do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total vezes m1 A1 mais m2 A2. Guarda esse resultado também, tá bom? Então estamos aqui encontrando as relações, olha, que são úteis, né, para a gente aplicar na hora da resolução dos exercícios. Aí nós já temos o que? Nós já temos a aceleração do centro de massa, tá bom? A velocidade do centro de massa. A gente precisa encontrar quem? Precisamos encontrar a posição do centro de massa, né? A posição do centro de massa a gente pode encontrar, por exemplo, a partir da equação da velocidade. Por quê? Porque a velocidade é a derivada da posição. Então, fazendo a operação inversa, a gente consegue determinar a posição. É o que nós vamos fazer agora. Então, como a velocidade do centro de massa é igual a dr do centro de massa, a localização do centro de massa, né? A dr do centro de massa, dt, e a velocidade do centro de massa nós encontramos, olha, que é m1 v1 mais m2 v2 sobre a massa total. Então podemos escrever associando, né, considerando aqui essa igualdade, a gente tem como encontrar a posição R do centro de massa. Vamos lá? Então aqui vai dar. Então, como é que vai ficar? dr do centro de massa dt é igual a... Eu posso separar essas derivadas ficando m1 sobre mzão dr1 dt, não é verdade? Ó? Porque a velocidade v1 é dr1 dt, mais m2 sobre mzão dr2 dt. Considerando as massas aí como constantes,
Então eu posso escrever d dt de M1 sobre Mzão R1 mais M2 sobre Mzão R2. Agora, comparando essas duas derivadas, fica fácil, né? Fica fácil igualar o R do centro de massa a 1 sobre Mzão, que multiplica M1 R1 mais M2 R2. Tá bom? Então essa daqui é a posição do centro de massa. Localiza o centro de massa para um sistema de duas partículas, né? Um exemplo de um sistema de duas partículas é, por exemplo, o sistema Terra-Lua, né? Então, Terra-Lua, eles estão separados, a Terra e a Lua estão separados aí a cerca de 40 mil quilômetros, e eles orbitam, né? A gente costuma dizer que a Lua orbita a Terra, mas na realidade os dois orbitam, né? Eles giram, não é somente a Lua que gira em torno da Terra, mas os dois giram em torno de um centro, tá? De um centro de rotação, né? Que é onde está o centro de massa do sistema Terra-Lua, tá certo? Então, tanto a Terra orbita, gira em torno do centro de massa, quanto a Lua. Agora, como a massa da Terra é maior que a massa da Lua, o deslocamento a partir do centro de massa do sistema não é considerável, a gente não sente muito. Ó. A Lua sim, a Lua a gente percebe, tá bom? Mas na realidade os dois orbitam em torno do centro de massa, tá? Uma consequência importante dessas equações é a conservação do momento linear, que é um outro princípio também importante no funcionamento do universo, tá bom? A gente já viu o princípio da conservação da energia, que é um dos princípios fundamentais do universo, e agora a conservação do momento linear. Então, a gente viu que, por exemplo, quando a gente controla o resultado de que a força externa é igual a dP total dt. Então, considerando um sistema isolado, um sistema que não sofre ação de forças externas, então podemos escrever, ó, para F externo igual a zero, um sistema isolado. Então, o que nós temos? Então, F externo é igual a dP dt igual a zero, significa que que o momento linear total do sistema, que é igual a soma dos momentos lineares individuais, é constante. Então, se o momento linear é constante, significa que o objeto ele vai ter que com o passar do tempo o momento linear não varia. Em outras palavras, que em intervalos de tempo diferentes, depois de qualquer processo que ocorra, que o momento inicial, o momento total inicial vai ser igual ao momento total final, tá? Isso aqui expressa a conservação do momento linear, tá bom? Conservação do momento linear. Vamos explorar um pouquinho mais isso, né? Isso aqui significa que M1 V1 mais M2 V2 inicial é igual a M1 V1 mais M2 V2 final, tá? Ou seja, o momento linear inicial total é igual ao momento linear final do sistema, tá bom? Então ele se conserva. Eu posso ainda escrever, né? Só destacando aqui de forma explícita, eu posso escrever ainda que o momento total inicial, né, como sendo M1 V1 inicial mais
M2 V2 inicial é igual a M1 V1 final mais M2 V2 final, tá bom? É uma forma de escrever isso daí, de representar ou de expressar esse princípio, que é o princípio da conservação do momento linear. Então, em outras palavras, se um sistema de dois corpos ele está livre da ação de interação com corpos externos, ou seja, se a força externa é zero, não interessa o que acontece, né, entre as partículas, o momento total vai permanecer constante. Isso significa dizer que pode haver troca de momento de uma partícula mudar de velocidade com relação a outra, né? De uma transferir momento para outra. No momento de uma aumentar e outra diminuir. Mas o momento global, o momento total, permanece constante. Isso não muda. Tá? Além disso, podemos escrever ainda assim, olha, se, por outro lado, olha, se a força externa aqui é igual a zero, como nós consideramos para um sistema isolado, então a aceleração do centro de massa também vai ser zero. Não é isso? Então, e se a aceleração é zero, a velocidade do centro de massa é constante. Lógico, né? Que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então a velocidade vai ser constante. Ou seja, dt de quem? De R do centro de massa vai ser constante, né? Vai ser constante. Ou seja, ddt de quem? A gente encontrou esse resultado, né? A posição do centro de massa como sendo M1R1 mais M2R2 sobre a massa total. Isso aqui vai ser constante, tá bom? Quando isso acontece, se isso aqui é constante, então podemos escrever o seguinte, olha, que, em outras palavras, eu vou até marcar de outra cor aqui, ó, para ficar legal, tá? Que se a força externa é igual a zero, e além disso, eu já sei que quando a força total é zero, a aceleração é zero, portanto a velocidade é constante. Se ela for a velocidade do centro de massa, se a gente ficar, a velocidade do centro de massa é constante, né? Ele vai andar em linha reta e sempre com o mesmo valor, tá bom? Agora, se a gente acompanhar o movimento do centro de massa, ele vai ficar parado para a gente. Então, vamos considerar aqui a situação também em que a velocidade do centro de massa também é zero. Nesse caso, se a gente acompanhar, eu posso ver então, se a velocidade é zero, então R do centro de massa vai ser constante. Claro, se a gente está acompanhando o centro de massa, andando no mesmo sistema do centro de massa, a velocidade dele vai ser parada, então a velocidade dele vai ser zero para a gente, então ele vai estar parado para a gente, tá bom? Então a posição dele vai ser constante. De modo que, se é constante, então podemos escrever que qualquer variação disso aqui, ó, vai dar zero. Ou seja, como é que isso aqui pode variar? A massa total não varia. E nem a massa 1 e nem a massa 2, porque os objetos não perdem massa de um para o outro, mas eles podem perder velocidade, eles podem variar a velocidade. Então, veja só, a gente está olhando para um sistema, mas eles podem estar movimentando entre si, tá? Por exemplo, duas massas, M1 e M2, como a mola. Eles podem estar movimentando, mas o centro de massa está fixo, tá certo? Então, eles podem ter movimento interno, mas eles não estão andando, tá certo? Eles estão fixos. Então, nesse caso, eu posso escrever M1 vezes qualquer variação na posição R1 mais M2, qualquer variação na posição R2 tem que dar zero. Guarda esse resultado também, que vai ser útil para a gente poder aplicar nos exercícios, tá bom? Guarda esse resultadozinho aí. Ok? Muito bem, então já consideramos aqui a definição das coordenadas, né, das equações de movimento do centro de massa e a conservação do momento linear. Agora nós estamos prontos para
extrapolar esses conceitos para um sistema mais geral, mais global, que é um sistema com várias partículas, não apenas duas. Então, considerando aquilo que a gente já aprendeu sobre um sistema de duas partículas, nós podemos escrever as expressões. Nós podemos escrever as expressões para a posição do centro de massa quando eu tenho várias partículas, por exemplo, um número n de partículas. Então, vamos definir o R, ou a posição do centro de massa, como sendo 1 sobre m, onde m é a massa total, tá, do sistema, é a soma de todas as massas individuais, multiplicado pela soma do produto mr, né? Tá bom? Mr de cada uma das partículas. Ou seja, se eu tenho n partículas, então eu vou colocar a somatória de MI com I variando de 1 até n, onde m é a soma também em I de 1 a n de todas as massas individuais, as massas das partículas, tá bom? Então, essa daqui é a definição de centro de massa, da posição do centro de massa, tá? Para um sistema de muitas partículas, não apenas duas, tá? Mas para um conjunto muito grande de partículas, ok? Então, nesse caso, a gente pode, por exemplo, aplicar aqui, olha, calcule o centro de massa, a posição do centro de massa, para um sistema de 4 partículas iguais dispostas nos vértices de um quadrado de lado L. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui vale L e L, tá bom? Então a posição, aqui a posição é 0, 0, aqui a posição é L0, aqui é L, L e aqui é L0. Aliás, aqui é 0L, né? Aqui é 0L, né? É 0 no X, L no Y. Então, para encontrar, por exemplo, a posição do centro de massa, a gente vai ter que escrever aqui, olha. Vamos ter que escrever R do centro de massa vai ser... Bem, cada partícula aí tem massa Mzinho, né? Então, a massa total é 4M, que multiplica, agora eu vou multiplicar M vezes a posição de cada um, né? Então, a posição do primeiro, vamos lá, a posição do primeiro é quem? Eu vou chamar esse daqui de partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. Então, a posição do primeiro eu posso colocar aqui, ó, vai ser 0, 0, tá? Mais M da segunda vai ser L0, ou seja, é L em X e 0 em Y, né? Aqui, mais M, que multiplica LL, mais M, que multiplica 0L, ok? Em outras palavras, o que eu estou escrevendo é isso, ó, é 1 sobre 4M que multiplica, vamos lá, M vezes 0x chapéu mais 0y chapéu mais o segundo que multiplica lx chapéu mais 0y chapéu mais M que multiplica lx chapéu mais ly chapéu, tá certo, gente? É isso que eu estou fazendo, viu? Mais M que multiplica 0x chapéu mais ly chapéu. E aqui eu posso ter então 1 sobre 4m, tá? Que multiplica. Primeiro que todo mundo tem m, eu posso colocar m em evidência, né? Tem m em todo, nas 4 parcelas tem m, eu posso colocar o m aqui, e aí eu vou ter, somando só os termos em x, eu vou ter 0 mais L, 2L mais 0, né? Então vai ficar 2LX chapéu mais
Agora a parte em y vai ficar 0 mais L mais L. Também 2L, só que é em y chapéu. Bem, daqui a gente já é fácil de resolver, né? Vai ficar 2ml sobre 4m, que multiplica x chapéu mais y chapéu. Cortando aqui, quem for conveniente, olha, cortando esse com esse e esse com esse para ficar um 2, então vai ficar 1 meio de L x chapéu mais y chapéu, ou seja, L sobre 2 x chapéu mais L sobre 2 y chapéu. Então, se eu pegar aqui o eixo x e vir aqui para L sobre 2 e aqui para L sobre 2, eu consigo encontrar o centro de massa, tá bom? Então tá aqui o centro de massa, tá bom, pessoal? Bem, aqui a gente considerou aqui como partículas pontuais, partículas discretas, né? Então, pessoal, nesse caso, quando eu tenho aqui um objeto, né, partículas discretas, é fácil. Vamos lá, vamos relembrar aqui a equação, né? Vamos relembrar a equação. Vamos lá, vamos relembrar aqui a equação, né? Eu tenho que a posição do centro de massa vai ser 1 sobre mzão, somatório em I, de 1 a nzão, de mi, ri, tá bom? Mas quando eu tenho um objeto que ele não é discreto, mas é um objeto contínuo, um objeto sólido, né? Não é formado apenas por partículas pontuais. Aí nós vamos considerar, por exemplo, o elemento de volume, separar aqui um dv, um elemento, um cubozinho aqui, tá? Certo? Então esse cubo, ele tem massa dm, tá bom? dm é igual a ρ dv, v é o volume, ok? Bem, a posição do centro de massa agora, ele não vai ser dado pela soma, mas vai ser dado não pela soma discreta, mas por uma soma de contínuos, ou seja, por uma integral. Então, utilizando aqui a definição, vai ficar 1 sobre mzão, tá? Da integral de dmr. Ou seja, 1 sobre mzão da integral de r, né? rdm, só que dm é ρ dv, tá? Só para organizarmos aqui as coisas, olha, podemos escrever, não é, que a posição do centro de massa para objetos contínuos vai ficar 1 sobre mzão, a integral de r ρ dv, tá bom? Vamos marcar aqui essa expressão, tá bom? Define a posição, ou localiza o centro de massa, tá? Para objetos contínuos, como esse que a gente está vendo aqui em cima. E esse aqui é a mesma expressão, só que localiza, né, o centro de massa para um sistema de multicorpos, de vários corpos, várias partículas discretas. Uma outra informação também que a gente não deve esquecer é quem é o mzão aqui, né? Daqui a gente tira aqui a integral de dmzinho. O mzão aqui é a integral de dmzinho, ou seja, o mzão aqui é a integral de ρ dv, tá bom? A exemplo de aqui, que o mzão aqui é a soma em I de 1 a nzão de mi, tá? Bem, pessoal, então a gente fica por aqui, tá? Na aula de hoje a gente finaliza a nossa aula apresentando aqui, a gente fez hoje uma demonstração, a apresentação dos principais conceitos a respeito do momento linear. E o que a gente precisa fazer agora é aplicar esses conceitos, ver como é que isso funciona na prática, né? É aplicar esses conceitos na resolução de problemas. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser dedicada exclusivamente à resolução de problemas, tá bom? Então vou fazer aqui a demonstração de alguns exercícios, tá? E explicar como é que a gente aplica esses conceitos, tá bom? O princípio da conservação do momento linear, tanto para um sistema de duas partículas quanto para várias partículas,
Como é que a gente aplica isso na resolução de problemas para descrever o movimento do sistema como um todo? Um sistema de muitos corpos, tá? A gente vai simplificar para o movimento de um corpo só, hipotético, que é o movimento do centro de massa. Então, aguardem a próxima aula, tá bom? Que vai ser muito bacana, vai ser muito legal, tá bom?